Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de um tema muito importante que causa muitos problemas, principalmente para adolescentes com baixa autoestima. E eu vou falar de anorexia. Eu sou Catiúcia Dapon, sou terapeuta, reprogramadora mental. E eu também tive um período da minha vida em que eu passei por este transtorno alimentar, a anorexia. É algo muito sério, difícil e que o adolescente, o jovem, normalmente meninas, precisam de ajuda para sair dessa situação. É muito triste, porque a imagem mental que eu tinha do meu corpo era muito maior do que realmente era. Eu estava com 44 quilos e eu tenho 1,65 m. Isso foi aos meus 22 anos. Hoje, estudando neurociência, entendo que o quão foi importante que eu mudasse esse comportamento antes dos meus em torno de 25 a 28 anos, quando a neuroplastia cerebral mudou de passiva para ativa, e depois desse período eu teria que ter tido um esforço muito maior para conseguir mudar hábitos, comportamentos, e é muito importante que vocês consigam ajudar essas pessoas que passam pelo transtorno da anorexia antes deste período. E o que é a anorexia? É comer cada vez menos e achar que ainda está gorda, que ainda tem alguma coisa para perder. E é tão prazeroso subir na balança e ver que o resultado está vindo em termos de peso. Muitas vezes eu acabava nem me olhando mais no espelho, porque não dava tempo. Eu fiz da minha vida uma correria, porque todas as vezes que eu agia, que eu estava em movimento, a minha ansiedade ficava um pouco menor, porque sim, quem sofre de anorexia tem ansiedade, ansia por comer, mas tem medo, e o medo é muito maior. E aí vai protelando o comer melhor, o comer mais, o comer as coisas que gosta. É sempre depois ou amanhã. Amanhã eu como um pouco mais. Só que esse amanhã nunca chega e vai se tornando uma situação que deve se cuidar, porque pode ser irreversível. O adolescente não tem total condição de filtrar as informações que vêm do ambiente. Já nós adultos conseguimos fazer isso, porque a gente coloca a luz da razão no que a gente escuta do mundo externo para julgar se realmente é ou não é. Porém, o adolescente ainda não está com as funções cerebrais totalmente completas e isso lhe falta para fazer esse filtro. Aí as comparações que existem entre as amigas, que vestem tamanho 34, 36, que muitas vezes chamam mais a atenção dos meninos, os meninos olham mais para elas, acabam namorando. Os comentários do peso, eu tô pesando tanto. E a gente começa, como eu fiz, a me comparar. Eu sempre vesti 42, sempre tive acima de 60, 63, 65 quilos. E isso me incomodava muito. Nunca fui muito acima, mas não era o que eu queria. E a tendência a querer as coisas muito perfeitas também é um fator de risco. O ambiente, o perfeccionismo, e isso muitas vezes está dentro da nossa própria família. A família também exige, às vezes até a mãe ou uma irmã, alguém da família que sempre está na exigência de chegar num corpo perfeito. E com isso, a adolescente que ainda não tem condições de filtrar e saber se está certo ou não, se realmente precisa ou não, ela vai buscar amor e atenção, tendo resultado pelo corpo. E é tão prazeroso quando começa a realmente acontecer, que começa a dar certo, que as pessoas começam a elogiar. Isso é uma bomba propulsora de que o resultado vai vir até mais rápido ainda.
Só que os resultados também não são os melhores em relação à saúde. Existe uma fixação muito forte, muito grande em relação a esse peso. São pensamentos compulsivos, um controle muito grande com a dieta, uma dieta muito restritiva, uma dieta com poucas calorias, onde se evita comer no meio de muitas pessoas, ou onde as pessoas conseguem perceber o quanto tu come, porque eu comia muito pouco. Então, o almoço sim, eu não podia fugir, mas jantar, às vezes café da manhã, eu fazia com que não percebessem o quanto eu comia. Eu tomava muita água, mas quando eu comecei a emagrecer muito, que eu estava muito magra, magérrima, eu comecei a ficar com a pele muito seca, cabelo ruim. Falta muito nutriente, falta muita vitamina. Muitas vezes a gente não consegue nem manter a água no corpo, num equilíbrio. E com o tempo, o apetite vai reduzindo cada vez mais. Você não tem mais tanta fome. Isso era muito normal para mim. E fora isso, o exagero nos exercícios físicos, nas atividades de casa, que para a pessoa que tem anorexia é despender energia, é gastar o que está consumindo. Só que normalmente ela gasta muito mais do que ela consome. Teve episódios em que eu passei o dia inteiro sem ter comido, um jejum intermitente de 24 horas ou mais. Outros em que eu comi apenas uma cenoura ou apenas uma maçã e muita água. Só que, como eu já disse, às vezes a água ela acaba não ficando no organismo. Não acontece mais essa retenção de água. E o que pode ir ocorrendo com o tempo? A adolescente pode não menstruar mais, ela pode se tornar infértil. Pode haver uma perda tão grande de nutrientes que pode haver morte de neurônios e problemas neuronais piores. Além disso, distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão, às vezes até mesmo um suicídio. E o transtorno obsessivo-compulsivo está presente, porque há pensamentos compulsivos, comportamentos compulsivos, que fazem com que se reduza a ansiedade. Existe um ritual, perceba o ritual de quem você está cuidando e zelando. E sim, tem a ver com baixa autoestima, tem a ver com olhar as redes sociais, se comparar, achar que nunca vai chegar naquele ponto, que nunca vai estar igual às meninas que estão nas redes sociais, cujas roupas tudo serve, nada fica ruim, nada aperta, nada marca. A adolescente ela tem uma preocupação extrema em não mostrar o corpo, só que ela está mostrando porque o corpo é um pouco mais volumoso. E aí como resolve? Resolve com a anorexia se tornando até assexuada, porque não tem mais forma, não tem mais curva, não tem mais o que caracteriza a mulher que ela está se tornando. Ela está se escondendo. E a sociedade como um todo, ela tem uma pressão de um modelo estético ainda baseado em magreza. Evoluiu-se muito nos últimos tempos. Eu percebo que as campanhas de publicidade de marcas famosas do Brasil têm usado mulheres normais, mulheres perfeitas dentro de uma normalidade, de como elas realmente são, com autoaceitação, autoestima, trabalhando amor próprio, porque não tem necessidade de haver esse perfeccionismo em relação ao corpo, à magreza, ao culto ao corpo, e pode ser muito prejudicial, principalmente quando afeta alguém com outros problemas emocionais. E aí o distúrbio fica um pouco maior. E como resolver isso tudo? Precisa ter uma base muito sólida da família, atuante, junto com essa adolescente, ajudando ela a sair dessa situação, mostrando para ela que não é necessário estar na situação em que ela está para ser amada, para ser bem vista, para ser aceita.
A família é muito importante na solução deste problema. É muito importante que a família esteja presente e que atue. E como eu posso ajudar com tudo isso? Eu estudei várias técnicas, várias terapias. Se você precisar, agende uma sessão, vamos conversar para entender se a pessoa de quem você gosta, que está cuidando, realmente tenha um caso de anorexia, se realmente é esse transtorno. E eu passo orientações importantes para você poder ajudá-la a sair dessa situação da melhor forma e o mais rápido possível, para não ocorrerem os problemas maiores. Porque a anorexia ela é tão séria que pode levar à morte. E isso ninguém quer. Imagina um ser que a gente gerou, eu como mãe, olhando para minha filha, vendo isso tudo acontecer e não podendo fazer nada. Por quê? Porque eles não permitem? Eu te ensino como você vai fazer para conseguir conduzi-la da melhor forma possível a sair dessa situação. Então, me chame. Eu tenho um cuidado muito especial com adolescentes. Eu sei o quanto eu sofri, enquanto a minha autoestima era bem baixa. Isso me prejudicou muito. E se eu puder colaborar, eu vou. Então me chame, tá bem? E aqui a sua vida tem muito valor. Por hoje é isso. Gratidão. Espero que eu tenha deixado uma mensagem para clarear para algumas mães, algumas avós, alguns cuidadores de adolescentes que baixaram muito o peso e que dá para contar as costelas, os ossinhos da coluna e que não eram assim. Não é o normal dessa pessoa. Muito cuidado, tá bem? Gratidão.